Aceitem a paz do Senhor, meus irmãos. Quem sauda todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. No vídeo de hoje, nós iremos abordar sobre o tema, os 3 tópicos que você precisa tirar da sua vida. Você quer ter a bênção de Deus? Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Você quer que a sua vida ela avança? Então, eu vou estar passando aqui para vocês 3 tópicos que você precisa analisar e tirar o quanto antes da sua vida para você ter a bênção de Deus. O primeiro tópico são as amizades falsas. Pessoas que não somam, pessoas que apenas subtraem no teu caminho, pessoas que não foi Deus quem enviou, mas que muitas das vezes são pessoas que sugam a sua energia, pessoas que te colocam para baixo em palavras, pessoas que muitas das vezes você confia, mas quando você vai saber a realidade da história, por trás você está sendo traído, por trás você está sendo enganado, pessoas que muitas das vezes diz que tá contigo, mas na hora ali em que acontece, quando você olha, não é nada daquilo que você esperava. Então são o tipo de pessoas que você tem que ausentar do teu caminho. A Bíblia nos mostra claramente um exemplo de Dalila e de Sansão. A Bíblia nos mostra também o exemplo de Acabe e de Jezabel. Mas eu quero deixar aqui um exemplo com mais clareza dentro da palavra do Senhor, em Salmos, de número 26, versículo 4, que diz: Não me tenho assentado com homens vãos, e nem converso com os homens dissimulados. Ou seja, há um grande perigo quando nós temos pessoas falsas, amizades falsas no nosso caminho. Acaba atrapalhando a vida da gente, porque a gente acaba confiando nessas pessoas e muitas das vezes entregando até aquilo que não era para ser entregado. E é a hora em que muitas das vezes, quando a gente percebe, a situação ela já aconteceu. Nós temos um exemplo dentro da palavra do Senhor que nos mostra de Jesus. Jesus, quando ele ia subir no monte, na oração, quem ia com Jesus era Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver que Judas não ia com Jesus. Por quê? Porque Judas era aquele que Jesus já sabia qual era a intenção dele. Então, aqui eu quero dizer para você, começa a pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para quem é que você pode deixar a entrar no teu caminho e na tua vida. Peça a orientação do Espírito Santo de Deus para quem é que você pode abrir um pouco das suas situações e a contar, a conversar, que você pode chamar realmente de amigo. E, se possível, mantenha-se à distância das pessoas que são falsos. Pessoas falsas geralmente são pessoas que procuram sempre disputar, sempre querer ser melhor. Não é que você não vai conversar com essas pessoas, você até cumprimenta, só que a amizade já é uma história mais restrita. Então, você conversa com todos, como diz a Bíblia, no amor de Jesus, ama a todos, mas para a sua vida pessoal, você precisa aprender com o Espírito Santo a fazer a seleção necessária. O segundo tópico que eu quero aqui deixar são os gastos desnecessários. Pessoas a qual não tem o controle de nada que chega nas suas mãos. Pessoas em que até trabalha, mas quando chega no final do mês, não viu para onde que foi todo o salário, não viu o que foi que gastou e muitas das vezes joga tudo a culpa no inimigo, diz que foi o devorador, mas na verdade foi a falta de um planejamento financeiro, foi uma falta de entendimento, uma falta de saber se programar. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor ela nos ensina em Lucas capítulo 14, versículo 28 diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Ou seja, a Bíblia aqui está nos mostrando claramente que antes de nós fazermos qualquer conta, antes de nós ir lá e fazer qualquer coisa envolvendo na parte financeira, principalmente, nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter a administração, nós temos que entender que se nós
ganhamos uma altura daquilo, então nós não podemos gastar além daquilo, mas viver uma vida de forma que venha agradar a Deus e não uma vida de ostentação para mostrar aquilo que não tem. Porque isso também não agrada o Espírito Santo, porque automaticamente vai chegar uma hora que você vai estar todo embolado, você vai estar todo enrolado e vai chegar um momento que vai ser até difícil e você não vai saber como fazer, vai acabar atingindo as demais áreas da sua vida também. O terceiro tópico que eu já quero aqui trazer para vocês é viver uma vida de aparência. Pessoas que até frequentam o templo, mas que na verdade as suas atitudes, elas ainda não foram mudadas. As suas atitudes ainda é como de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Vamos ver aqui Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que a palavra do Senhor nos orienta dizendo: "Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta." Ou seja, a palavra do Senhor fala aqui para nós deixarmos o embaraço, coisas dessa vida que muitas pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, pessoas a qual está dentro do templo, mas critica o pastor que lhe pastoreia. Pessoas que estão dentro do templo, até conversa com o irmão, mas quando sai do lado de fora está falando mal da vida do irmão. Pessoas que estão dentro do templo, mas que não têm uma vida para exaltar o nome do Senhor. Pessoas que até estão dentro do templo, mas que não dão testemunho em redes sociais, até mesmo nas suas conversas. Tudo que nós fazemos aqui nessa vida, está tudo diante dos olhos do Senhor, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando os maus, contemplando os bons, ou seja, tudo que nós fazemos aqui, o Senhor tudo ele está vendo, e nós podemos ver também que não envolve apenas nisso, mas viver uma vida de aparência são pessoas também a qual se enrolam com pecados de fofoca. Pessoas a qual ele acha que ele tem que ser o primeiro a sair dando a informação daquele que errou, daquele que tropeçou. Ela não consegue abraçar aquela pessoa na oração e pedir para o Espírito Santo dar uma nova oportunidade. Mas no momento em que vê tal situação, é o primeiro que sai falando, apontando, julgando, acusando. E a palavra do Senhor, ela nos fala em Provérbios capítulo 13, versículo 3, que quem muito abre os lábios, sofre por muita perturbação. Ou seja, pessoas a qual estão envolvidas em constantemente fofoca, converseiro, disse-me disse, chega uma hora que essa pessoa ela não tem paz consigo mesmo. O Espírito Santo não tem como atuar, o Senhor não tem como falar e vai entrando vazio na alma desta pessoa, no coração desta pessoa, porque essa pessoa está vivendo uma vida aparentemente, mas não viu que dentro dela ainda tem algo que precisa ser tirado. Então, eu espero que este vídeo, meu irmão, minha irmã, tenha te ajudado e que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, compartilhe com seus amigos, porque o nosso objetivo é levar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos.